Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez no nosso encontro semanal. Rádio e TV Fraternal, Mensageiro Fraterno. E vamos, nesse momento, criar aqui nosso campo de vibração, nosso campo de energia, para que possamos ter e aproveitar muito bem esse nosso momento. Convido a você, nesse instante, para que se coloque numa posição interna de receptividade. Esse momento é um momento onde nós podemos cultivar uma série de aprendizados, onde, conforme mantivermos o silêncio interior, podemos estar na recepção de intuições, de pensamentos, de sentimentos e sensações. E percebermos, a partir daí, uma série de dicas que receberemos para que possamos ter um excelente dia, uma excelente semana, uma excelente existência. E assim vamos caminhando no nosso processo de aprendizado. Não caminhamos sozinhos. Se alguém acredita que esteja sozinho, está completamente enganado. Nós não estamos sós. Existe o mundo da espiritualidade. Se nós acreditamos que nós não somos somente o corpo, nós somos além do corpo, nós temos sim a companhia daqueles que, de alguma forma, nos amparam. E quando eu falo de alguma forma, é que depende mais de nós do que deles. E se nós pudéssemos perceber essas presenças ao nosso lado, poderemos ter certeza absoluta que depende muito mais da nossa sintonia com a espiritualidade do que deles, que eles estão certamente ao nosso lado em muitos momentos, em momentos até que a gente nem desconfia. E claro que queremos as boas presenças. Dependendo do nosso campo mental, teremos outras presenças não tão legais, não tão positivas, a nos envolver em pensamentos, em sentimentos, em sensações. E dessa forma, mantendo o nosso campo de vibração através do pensamento, numa faixa o máximo que pudermos elevada nesse momento, o que é o elevado? Pensamentos voltados a si, a reflexão, entendimento, a compreensão, ao amor, ao perdão, coisas do tipo. Aí você fala assim, puxa vida, mas eu não sou um anjo, eu não sou um espírito evoluído. Claro, ninguém é. Não estamos falando aqui para espíritos evoluídos, e quem fala, muito menos. Nesse momento, estamos juntos no mesmo barco. Somos espíritos numa jornada de evolução e de crescimento. Todos nós temos as nossas questões importantes a serem desenvolvidas. E estamos justamente na escola, matriculados numa escola que vai nos ajudar nesse nosso progresso. A escola da matéria, a escola do planeta Terra. Estamos aqui para isso. Então, nesse momento, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, assim dizia Jesus. Nós temos, assim, muito o que aprender, muito o que desenvolver. Nós vamos ainda passar por outras existências, outras experiências, para desenvolvermos cada vez mais as nossas capacidades, habilidades, competências. E aí sim, teremos futuramente uma condição de espírito mais consciente sobre nós mesmos. É uma tarefa de longo prazo, não tenha dúvida disso. Mas vamos fazer o que nós podemos fazer agora. Esse é o convite que sempre foi feito pela espiritualidade, sempre foi feito por Jesus, desde o primeiro momento que ele pisa nesse planeta, onde ele busca trazer consciência, sabedoria e discernimento para os espíritos que aqui habitam. E para facilitar esse processo, um processo onde nós podemos manter nosso padrão de energia elevados, vamos começar pela respiração. Você fala, poxa vida, mas não é pela prece que a gente tem que começar? Eu diria, ok, você pode começar pela prece, mas em que estado você está, que estado emocional você está para fazer uma prece? Tem muita gente que não para pensar ou perceber isso. Às vezes estamos agitados e não percebemos. Às vezes a nossa cabeça está ligada nos problemas e não percebemos. Agora, o que que nós precisamos de fato? Perceber como é que nós estamos e procurarmos entrar numa sintonia que nos ajude a fazer uma ligação com a espiritualidade de uma forma melhor, mais consciente, mais objetiva. E a respiração nos ajuda, né? Entramos numa frequência, primeiro em contato com o corpo. Estamos em contato com o corpo. Perceberemos certamente se estamos mais agitados ou não. Então comece por aí. Respire profundamente. Aqueles que quiserem, que puderem, que conseguirem,
Segura o pulmão cheio, contando até 5. Depois esvazia devagar. Segura vazio, contando até 5. Isso mesmo. Inspire com tranquilidade e repete o movimento. E aí, conforme você vai desenvolvendo essa prática, você vai desenvolvendo essa dinâmica ao longo do seu dia, que você pode fazer isso em vários momentos do seu dia, certamente você vai começar a perceber um pouco mais de algumas sensações, coisas que você não percebia antes. Talvez você perceba que, no primeiro momento, quando você começa a respirar, que a sua respiração ela é superficial. E aí, quando você aprofunda a respiração, você já começa a entrar num estado de um pouco mais de calma e de tranquilidade. E assim nós vamos caminhando. É dessa forma que vamos aprendendo. Então, em sintonia conosco, em primeiro lugar, agora nós podemos fazer a sintonia com a espiritualidade. Aí, esse momento de oração vem na sequência. E dessa forma nós vamos desenvolvendo o nosso campo de percepção através do contato, primeiramente conosco. Fazendo sintonia conosco, certamente teremos uma frequência um pouquinho melhor, mais estabilizada, né, mais voltada para o campo da espiritualidade. E aí conseguiremos, sim, trabalhar com a espiritualidade de uma forma mais objetiva, em sintonia. E é esse o jeito que nós precisamos realmente assim compreender na nossa dinâmica pessoal. E estabelecendo isso, fazendo contato com a espiritualidade, nós vamos iniciar aqui as nossas reflexões. Ok? Vamos lá? E assim nós vamos iniciando o nosso trabalho, a nossa reflexão, criando aqui, a partir desse nosso espaço interno criado, nós vamos desenvolver a nossa dinâmica de refletir sobre um tema que pode nos ajudar e colaborar nos nossos passos nessa existência. Então, o que gostaria de trazer aqui um trecho de Mateus, onde ele fala o seguinte, lá Mateus 5,16. Ele escreve assim, palavras de Jesus, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando Mateus traz essa informação, o que vem a você? Reflete um pouquinho só, o que vem a você? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que vem para você? Vem talvez assim uma necessidade de ser um exemplo, de ser um espírito que de alguma forma esteja aí mostrando o que realmente assim importa para a vida, como exemplo para outras pessoas. Pode ser que venha talvez algum tipo de obrigação, algum tipo de imposição, e o que na verdade eu vejo que é um convite. Jesus sempre convida, ele nunca impõe. As palavras de Jesus eram tidas assim como palavras que tocavam as almas e tocam ainda hoje. É claro que vindas da boca desse espírito, nesse grau evolutivo que Jesus tem, certamente é diferente do que qualquer um de nós aqui lendo e falando. Certamente é diferente de você ler. Então, não tem um toque especial, claro, mas não é a mesma coisa como se fosse Jesus falando. Que Jesus impregnava suas palavras pela própria energia que era dele. E essa energia chegava de um jeito arrebatador para todos os ouvidos, preparados para poder ouvir. Nem todos tiveram condições de poder compreender o que Jesus dizia. Não porque não quisessem, é que eles não podiam. É como se você pegasse uma criança do ensino, do período de pré-alfabetização e dar um texto complexo, um texto de um curso, por exemplo, de um pós-doutorado, para a criança ler e fazer interpretações. Não tem condições, não sabe nem ler, não sabe o que significam aqueles rabiscos, aquele monte de letras, não sabe dizer.
Imagine complementar algum tipo de ideia mais aprimorada, melhor elaborada. Não tinha condições. E assim somos nós, espíritos numa condição evolutiva, aqui limitada pelas nossas compreensões, limitada pela nossa capacidade de entendimento sobre a vida, limitada pela nossa abrangência sobre nós mesmos. Nós não conhecemos a nós mesmos em plenitude. Nós temos muito que evoluir, muito que evoluir nesse sentido. A própria ciência conhece pouquíssimo sobre nós ainda. Nós temos aí alguns processos importantes que devem ser desenvolvidos a partir de conhecimentos, de estudos e pesquisas, e assim vai por aí fora. Para você ter uma ideia sobre isso, veja só, nós temos, assim, um grau, uma condição que eu acredito ser muito vantajosa para que esse estabelecimento de um pensamento espiritualista, né, ele prevaleça no planeta. Nós temos muitas religiões. E através das religiões é que é tocado o coração. Só que algumas pessoas não ouvem o que as palavras dizem. Elas não entendem o que as palavras trazem. Elas não conseguem estabelecer uma sintonia exatamente compatível com aquele processo de desenvolvimento, onde, onde a nossa natureza humana, aquilo que é arraigado às questões de ordem material, elas poderiam ser reconsideradas e compreendidas de uma outra forma. Onde nós podemos ver que isso acontece? Nos conflitos de ordem mundial que nós estamos vendo aí, nos noticiários, na guerra ali na Ucrânia, que nesse momento só escala. E quando as coisas escalam dessa forma, fica muito difícil, porque justamente retomar, né, retomar um posicionamento, uma compreensão, entendimento melhor, talvez aí um cessar-fogo, coisa do tipo. Então, nós vemos a coisa crescendo, crescendo e cada vez mais. Infelizmente, para o nosso planeta, que nós temos aqui, hoje, teríamos condições de viver de uma forma um pouco melhor equilibrada. Imagine só esses trilhões e trilhões de dólares jogados em armas, munição, para matar pessoas, em disputa do quê? Do quê, exatamente? Então, é nesse ponto que nós podemos compreender que as religiões, elas trazem uma informação, mas poucos ouvem. Hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o nosso Congresso Nacional abre suas sessões em nome de Deus. E aí? E tantas coisas que acontecem nesse país, onde nós vemos aí um crucifixo colocado em muitos lugares, a foto de Jesus colocada em muitos lugares, tantas igrejas, tantos templos, tantos centros espíritas, tantos terreiros de umbanda, tantos locais de oração, de entendimento, para que pudéssemos realmente assim compreender um pouco melhor. Mas a natureza do ser humano ainda não consegue apreender exatamente as palavras. Nós ficamos, na maior parte do tempo, fixados nos rituais, fixados nas questões de ordem externa. E isso, na verdade, é apenas um pedaço da forma como nós poderemos agir efetivamente perante a vida, mudando a nós mesmos. Não é enchendo a cabeça com conhecimento, não é enchendo a cabeça com teorias, não é simplesmente lendo o livro e na hora de aplicar a gente não consegue, mas isso tudo também faz parte. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, essas confusões todas, políticas, inclusive aqui no Brasil, nós estamos vendo assim que existe uma necessidade mesmo de um chacoalhão. Nós, para que possamos progredir e crescer, precisamos ser chacoalhados. Se não é assim, as coisas não caminham, nós não progredimos. A nossa sociedade terá o que for melhor, ela terá o que for melhor. Nem que esse melhor venha para chacoalhar tremendamente as bases para que possamos efetivamente crescer com equilíbrio e crescermos com um pouco mais de paz e tranquilidade.
Nada fica imune, nada fica impune em relação às leis naturais. Nós sabemos muito bem disso. Evidente que os espíritos que estão mais desavisados ou mais assim desatentos e não têm condições de poder compreender, eles não sabem o que fazem. Lembra daquele trecho que Jesus falava assim na crucificação? Senhor, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. E nós todos que estamos aqui temos uma tendência muito forte a isso, de não sabermos o que estamos fazendo em muitos momentos da nossa vida. Então, assim, não dá para nós apontarmos o dedo em riste, dizer você isso, você aquilo e julgar. Nós temos uma tendência muito grande de fazer isso. E não é esse o caminho. O caminho é mudança interior, mudança pessoal. E você não vai trazer as pessoas só porque você quer. Cada um virá no seu tempo. Então, isso vale para filhos, vale para maridos, para as esposas, para sogra, sogro, para todo mundo, para pai, para mãe, para amigos, para todas as pessoas. Então, se você, na verdade, gostaria de ser aqui na mensagem que brilhe a sua luz e que você, na verdade, traga algum tipo de contribuição para as pessoas, para que você seja aqui, como ele diz aqui, para que os homens vejam vossas obras e glorifiquem a Deus, vosso Pai que está nos céus. Para que possamos ser esse instrumento, não adianta ser da boca para fora. Não adianta impor uma regra para as pessoas. Não adianta impor um comportamento para as pessoas. É necessário uma mudança de ordem pessoal. E isso vem com tempo, isso vem com muito trabalho, isso vem com muita energia. E é nesse momento onde nós precisamos trabalhar conosco nesse campo. Que se faça luz em teu coração. Esse é um ponto extremamente fundamental para que possamos realmente trazer essa luz, de trazermos isso na convivência com as pessoas. Não adianta termos aí um conhecimento avassalador e não termos as nossas ações, as nossas atitudes, um pouco mais de compreensão e entendimento. Se você tem dificuldades com alguém, por exemplo, se não for possível deixar de criticar, faça silêncio pelo menos. Converse de outras coisas. Procure perceber que as nossas ações, elas dependem do grau de consciência que podemos ter daquilo que chega para nós. Então, se o que chega para você nesse momento são coisas que você precisa elaborar melhor, então faça assim. Procure compreender, vamos nesse momento trazer para nós a grande necessidade de entendermos o que significa amor. Esse é o ingrediente que falta. Esse é um ingrediente que pode nos ajudar intensamente nessa tarefa. A nossa contribuição, nosso entendimento, para que possamos efetivamente trabalhar a nós mesmos perante as pessoas. Então, quando você se determinar a mudar um comportamento, não mude o comportamento para você ser um exemplo. Mude o comportamento porque você deseja ser melhor. Faça apenas isso. Você vai levar isso para você. Esse trabalho é contigo. Esse trabalho é um trabalho que deve ser feito, sim, a todos os instantes do seu dia a dia. Então, o que são todos os instantes? Você vai acordar e procure entrar numa sintonia positiva em relação à vida. O que o dia de hoje pode trazer de bom para você? Muitas coisas. Ah, mas você tem... Ah, mas alguém pode parar para pensar assim, puxa, mas eu tenho um monte de problemas para resolver. Ok? Resolva um por vez. Na minha prática profissional, eu percebo assim, com muita nitidez, quando nós não queremos, quando alguém não quer resolver suas questões, começa a arrumar coisas para se distrair, para não olhar para o que deve ser feito. Então, tem pessoas que elas falam, se justificam. Entram em pensamentos, como se estivesse fazendo uma palestra para defender seu ponto de vista. O que é isso? Não está tendo condições, não consegue entrar em contato com a situação. Precisa acontecer o quê? Um baita de um chacoalhão na vida, para fazer com que entre em sintonia consigo mesmo, para depois conseguir fazer as mudanças necessárias.
E assim somos nós. Coloque o amor nesse momento como um dos recursos extremamente fundamentais. Amor, respeito, entendimento e compreensão. Respeito, entendimento e compreensão são oriundos desse amor. Quando nós realmente amamos, amar com A maiúsculo, não amor equivocado, como muitas pessoas falam por aí, confundindo amor com sexo. Ah, vamos fazer amor. Isso não tem nada a ver. As pessoas, elas têm uma relação sexual que pode ter amor ou não. É outra coisa. Não é fazer amor. Isso é uma distorção absurda em relação ao sentimento, que não tem nada a ver com uma prática de ordem sexual. Então, nas relações onde você tem um equilíbrio, tem amor junto com essa prática. Numa relação que não tem amor, que não tem sentimento, é apenas uma prática, uma troca de energia sexual, que está valendo também para as pessoas que assim se comportam e está tudo certo. Então, nesse ponto, nós podemos evoluir e crescer muito no entendimento e compreensão de tudo que está ao nosso redor. Jesus, em momento nenhum, criticou pessoas. Em momento nenhum, ele trouxe algum tipo de discriminação. Jesus, em momento nenhum, ele faz a diferença. Ele traz todos juntos. Traz todos para um lugar. Para que lugar é esse? Para dentro de si. Refletir sobre si, perceber sobre si. E assim vamos, no nosso processo de aprendizado e compreensão e entendimento. Crescendo para que aí sim, nesse momento, consigamos ser um instrumento de luz, um instrumento de paz, mesmo que as pessoas não vejam você assim. Lembra daquele ditado que santo de casa não faz milagre? Então é exatamente isso. As pessoas da sua casa, muito provavelmente, não verão em você esta luz ou esse exemplo, muito provavelmente. Justamente porque dentro de casa, onde nós encontramos, e nos familiares, as lições mais importantes de desenvolvimento pessoal, de desprendimento, de entendimento e de compreensão. E assim é para todo mundo. Aliás, assim, não dá para generalizar, né? Porque existem pessoas que têm, sim, relacionamentos muito especiais com suas famílias, seus familiares, são espíritos afins. Mas não tenho certeza que é um grupo que precisa também aprender alguma coisa, senão não estariam aqui reencarnados. Então, não existem grupos perfeitos. Existem grupos em processo de evolução e crescimento. Existem encarnações afins, com pessoas afins, onde você vai perceber que ali provavelmente existe alguém que não bate bem ali com o grupo. Alguém que esteja ou além ou aquém desse campo de vibração, ou apenas tem uma vibração diferente. Nesse momento é muito importante olharmos para isso. Todos nós podemos fazer a diferença. Em primeiro lugar, para si mesmo. Depois, conseguimos fazer isso para o meio externo. Então, não adianta, nesse momento, você se impor uma atitude simplesmente porque você, agora sim, agora já entendi, eu serei aquela pessoa que vou ser o exemplo e a luz para todo mundo. Se você não trouxer isso no teu coração verdadeiramente, serão palavras jogadas ao vento. E o tempo vai mostrar o quanto realmente nós todos precisamos evoluir nesse sentido. E esse é o exemplo que podemos dar do nosso próprio processo de transformação pessoal, que não é uma coisa simples. As pessoas talvez nem percebam, as pessoas que moram com você, as pessoas que vivem com você, as pessoas mais próximas de você, talvez nem percebam. Mas alguém que te conhece há um bom tempo pode perceber sim mudanças significativas. E nesse ponto, não importa se percebe ou não percebe, a questão é contigo. A questão sou eu comigo mesmo e você com você mesmo. Você com você mesmo. E dessa forma, nós vamos crescendo e crescendo a cada dia. Se você estiver interessado, se você tiver interesse de poder realmente desenvolver isso contigo, se coloque nessa posição. O convite é, nesse instante, trazer isso para o nosso campo de reflexão, de vivermos isso paulatinamente durante o dia, conforme os dias vão passando,
Se nós tivermos dias com mais dificuldades, vamos, segura um pouco a onda, antes de cairmos numa sensação de desespero, uma sensação da tristeza e da melancolia, se for possível, antes de pararmos para pensar que nós estamos muito bem acompanhados, nós somos muito bem assessorados, nós estamos, assim, protegidos pela espiritualidade superior em todos os momentos da nossa vida. E que tudo passa, tudo passa. Tudo aqui é transitório, a vida é transitória, a vida é uma impermanência, não existe nada na nossa vida que ela vai ser simplesmente assim para sempre. Não é assim, as coisas mudam, nós temos ciclos, estabelecemos ciclos, a nossa vida passa por transformações importantes e assim vão seguindo adiante. Se for com amor, certamente será melhor. Então, convido você nesse momento e reflita sobre esses pontos. Que esteja contigo a paz, a harmonia e o amor no teu coração. E principalmente em tua mente, a vontade, a determinação de poder realmente ser melhor a cada dia. Sem aquela coisa de ser melhor que ontem, e amanhã serei melhor que hoje. Não, não precisa disso. Faça do seu dia a dia o seu melhor. Isso que interessa. Muita paz. Que o nosso querido sempre amigo e presente Jesus esteja conosco, com paz e harmonia. Um excelente dia para você. Até a próxima. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal. Estamos juntos.